Boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Que bom ter você aqui com a gente. Você já sabe, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e o nosso desejo a cada semana é que juntos a gente possa escrever, viver uma nova história com Deus. Muito obrigado também a você que acompanha a nossa transmissão. Você também é parte da nossa comunidade. Nós seguimos com a série Aliança. Começamos essa série 3 semanas atrás. Hoje é o 4º episódio. É uma série sobre relacionamento. Nós estamos analisando através de histórias que nós encontramos na Bíblia, interações entre Deus e um indivíduo, entre Deus e uma comunidade, entre Deus e uma nação. E o nosso desafio ao longo dessa série é entender como é que nesses relacionamentos eu e você também podemos aprender sobre Deus, sobre o seu amor e sobre o nosso relacionamento e a nossa interação com Ele. Na semana passada, o pastor Luciano Geraldo falou sobre a aliança no Sinai, e nós aprendemos que, através dessa aliança que Deus fez com a nação de Israel, essa aliança buscava um relacionamento entre Deus e o seu povo, mas esse relacionamento também se estendia, ele também se materializava nas relações entre um e o outro, entre a gente e o nosso próximo. E hoje nós vamos estudar a aliança que Deus faz com um dos personagens mais conhecidos, mais complexos e icônicos da Bíblia, o rei Davi. Vamos orar então mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado porque nós temos a certeza da Tua presença em nosso meio. Que neste momento especial, que nós vamos ler a Tua palavra, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Tua voz. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A aliança de Deus com Davi, ela aparece na Bíblia em vários momentos, em vários livros. Nós temos, por exemplo, no livro de Samuel, nós temos repetidamente essa aliança no livro de Crônicas, nós temos menção dessa aliança nos Evangelhos, mas eu gosto especialmente da forma como ela aparece no livro de Salmos. E nós vamos ler Salmos capítulo 89. Esse não foi um salmo escrito por Davi, mas é sobre a aliança de Deus com Davi. Salmos capítulo 89, versos 1 a 4 e depois 28, diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a bondade ou a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, e aqui vem o momento da aliança, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E o verso 28 diz, manterei o meu amor leal, fiel, por ele para sempre, e a minha aliança com ele estará assegurada. Esse é o texto que nós encontramos no livro de Salmos sobre a aliança entre Deus e Davi. Uma das séries mais conhecidas da história de seriados de TV é uma série chamada Game of Thrones, que foi exibida, produzida pelo canal de streaming TV HBO, que agora é Max. Essa é uma série que conta a história de diversas famílias e essa dinâmica e as lutas que elas travaram em busca do poder. Eles queriam se assentar ali no trono de ferro da cidade fictícia de Westeros. E essa série, 20 milhões, a média de 20 milhões de pessoas assistiram cada um dos episódios. A série de mais sucesso na TV. E aqui a gente tem um slide com a linhagem, é um negócio que não dá para ver direito, mas para você ter uma ideia ali, quantas famílias lutavam pelo poder, para poder sentar no trono de Westeros. São muitas famílias, são acho que 6 temporadas, se não me engano. E essa série talvez tenha sido tão popular porque esse tema da busca pelo poder, das dinâmicas de troca do poder, é um assunto muito, muito próximo da gente, da nossa realidade. Um exemplo disso é uma outra série exibida e produzida pela Netflix, chamada The Crown, que foi sobre a história da família britânica e também dessas dinâmicas de sucessão e as dinâmicas do poder. E aqui tem também a linhagem real, né? Se você ou acompanhou a série, ou se você gosta de história, ou se você gosta da família britânica, você sabe aí, né, das histórias e das dinâmicas. E nós no Brasil, né, como a gente não ia poder ficar atrás também, nós temos o nosso próprio The Crown, nosso próprio Game of Thrones, que é a família Bragança, né, uma família que mora no Brasil, alguns deles, e que eles também, sempre que tem ano eleitoral, né, eles tentam trazer essa ideia, esse conceito da monarquia de volta para o Brasil, dizendo que essa talvez seja a única forma de salvar o Brasil, né, do ponto de vista econômico. Eu achei tão interessante esse site,
porque lá no site tem um lugar para você donate, né, para você fazer a sua doação para essa família pobrezinha, né, que precisa tanto do nosso apoio financeiro. É claro, isso aqui é uma ironia. Mas a gente tem essa questão muito próxima, né, essas dinâmicas do poder, e isso aconteceu também na história de Davi. Davi, ele é apresentado no livro de Samuel como sendo um garoto. Um garoto que cuidava de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. E no final da história de Davi, você talvez conheça, Davi se torna um rei. Mas até Davi sair de onde ele era, lá, cuidando de ovelhas, pastor de ovelhas, até ele chegar ao trono, tem toda uma história, tem toda uma trajetória, tem toda uma dinâmica. E depois também de Davi, a linha de sucessória de Davi também enfrentou várias batalhas. O filho dele, inclusive Salomão, quando ele morreu, o sucessor de Salomão, Roboão, ele teve que enfrentar uma série de revoltas e acabou dividindo o reino, e é aí que a gente tem a divisão do reino, o reino do norte, o reino do sul. Então essa questão, essa dinâmica do poder, essa troca, esse jogo pelo poder, ele não é presente apenas na ficção, mas ele faz parte da vida real, faz parte da nossa vida também. A gente enfrenta, às vezes, no nosso trabalho, às vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia essa questão, essa dinâmica, e no nosso coração tem essa busca, de alguma forma, pelo poder. E quando a gente chega em alguma posição, a gente quer se manter, a gente quer ficar confortável. E a Bíblia traz isso. E a história de Davi, como eu disse, ela começa quando Deus chega para o profeta da época, Samuel, fala: Samuel, é o seguinte, eu agora rejeitei Saul, e eu quero ungir, levantar um novo rei. E aqui uma curiosidade, essa palavra ungir ou ungido é a palavra que dá origem ao termo Messias. Messias significa aquele que é ungido, aquele que é o escolhido. E no Novo Testamento, esse termo, né, a tradução do grego, é Cristo. Então Jesus Cristo, ele é justamente o ungido, ele é o escolhido. E a gente vê quando isso aparece na vida de Davi. Deus fala então para o profeta: olha, você vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir aquela pessoa que eu vou te mostrar. E o profeta obedece, ele chega lá na casa de Jessé, fala: Jessé, é o seguinte, eu vim para cá porque Deus me mandou, porque daqui da sua casa, da sua descendência, ele vai levantar o próximo rei de Israel. Então Jessé manda vir o seu primeiro filho. E quando Samuel vê o filho de Jessé, e a Bíblia não dá tantas características, mas ele fica impressionado com a aparência. E ele fala assim: com certeza, esse é o próximo rei. Com certeza, esse vai ser o ungido do Senhor. É esse aqui, não tenho dúvida nenhuma. E aí Deus fala com Samuel. Eu quero que você leia e acompanhe comigo no livro de 1 Samuel, verso 16, verso 7. E diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Eu não sei o que você acha desse verso, mas para mim esse é um dos versos mais bonitos, mais impactantes da Bíblia. O próprio Deus dizendo que diferente de mim e de você, diferente das análises e do valor que a gente dá para a aparência física, Deus ele tem uma régua diferente. A métrica de Deus para dar valor no ser humano ela é outra. Deus não vê o nosso exterior, Deus vê aquilo que vai no nosso coração. E isso não sei para você, mas para mim é muito, muito confortante. Muito confortante, porque muitas vezes a gente não gosta, né, da nossa aparência física, ou às vezes a gente não gosta de como a gente se representa, o personagem que a gente interpreta para as pessoas, né? Mas Deus consegue ver além disso. Deus consegue ver além das nossas inseguranças em relação à nossa imagem, à nossa autoimagem. Deus consegue ver além das máscaras que a gente constrói nas relações que a gente tem. Deus olha bem lá no fundo da nossa alma. Deus vê o nosso coração, Deus vê o nosso interior. E aí, Samuel fala: você tem mais filho? Ele vai e traz mais outro, e tem mais outro, até que Deus fala assim: não é nenhum desses. E o profeta fala assim: mas tem mais algum filho? Porque Deus está dizendo que nenhum desses aqui é aquele que é ungido. E aí Jessé fala: olha, tem um, né, mas ele ainda é novo, ele, né, não tem o porte, acho que ele não tem o perfil de rei, mas eu vou chamar. E aí ele vai lá e manda chamar Davi, lá do campo, que estava cuidando das ovelhas. E Davi chega e Deus fala para Samuel: é esse. Esse é o próximo rei. Você pode ungir, então, a Davi. E olha, você deve ter assistido muitos filmes, lido muitos livros. Eu sei que, né, o Silas com certeza leu muitos livros aí, me indicou vários livros muito bons. E você deve ter visto já nesses roteiros, muitos roteiros bons e contando essa história, a trajetória do herói, né?
mas eu acho difícil alguma trajetória de herói ser tão boa quanto a de Davi. Davi ele começa então ali sendo ungido pelo profeta Samuel para ser o próximo rei. Uma pessoa improvável, o menor da sua casa, aquele que não tinha talvez uma aparência, o perfil de um rei. Mas Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, Ele levanta Davi. E o texto bíblico diz que a partir dali, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito de Deus agora estava sobre Davi. E aqui é algo interessante. A gente vê que a partir desse momento, a vida de Davi começa a mudar. De forma extraordinária. A próxima cena que aparece aqui nesse roteiro é Davi já no palácio. É Davi agora tocando seu instrumento para acalmar o coração do rei Saul. Já pensou, no momento você está lá, na sua casa, no quintal, cuidando de uma ovelha, um trabalho bem simples, bem comum do dia a dia, e de repente, no dia seguinte, você está no palácio, tocando para o próprio rei. De repente, a gente aqui fazendo as nossas atividades, e no dia seguinte a gente está lá na Casa Branca, lá numa audiência com o presidente. Deus mudou a vida do Davi assim, de um dia para o outro. E qual foi o elemento fundamental nesse processo? O Espírito Santo estava com Davi. Não sei se você já foi batizado, e a Bíblia fala que quando nós nos batizamos, quando nós publicamente aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a exemplo do que aconteceu com o próprio Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então nós cremos, a nossa igreja crê, que no batismo nas águas você recebe sim a unção do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia dá várias evidências de que na nossa vida, na nossa trajetória e jornada pessoal, nós devemos buscar constantemente mais do Espírito Santo. A Bíblia fala da porção do Espírito Santo. Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito Santo, que é algo que a gente deve buscar de forma constante e mais e mais. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, o exemplo da história de Eliseu, que pede para que Deus dê o dobro da porção do Espírito Santo que ele tinha dado para Elias. Então, a busca pelo Espírito Santo é algo que a gente tem que buscar todos os dias, de forma constante, de forma regular, cada dia pedindo mais para Deus, para que Deus nos dê mais do seu Espírito. E a partir daqui, a vida de Davi mudou completamente, da água para o vinho. Um dia ele era pastor de ovelhas, no outro dia ele estava lá, no palácio, tocando uma música para o rei. Eu vou falar para vocês, vocês já sabem, né, isso aqui na verdade, vocês já viram em algumas outras vezes que eu conversei com vocês aqui, eu gosto de alguns reality shows, né, e eu vou confessar aqui que eu assisti um reality show que aconteceu no Brasil, não que eu tenha prestado muita atenção, né, prestei sim, mas também Davi ganhou esse reality show, uma pessoa muito famosa agora no Brasil, tem milhões, né, 10 milhões de seguidores, e ele contando a história, ele dizia que antes dele entrar nesse programa, ele era motorista de aplicativo e ele ganhava aproximadamente um pouquinho menos de R$3.000 por mês. Aí ele entrou nesse programa, o prêmio máximo do programa é acho que quase R$3 milhões, então ele saiu de R$3.000 por mês para um prêmio de quase R$3 milhões. E aí com o sucesso, né, com a visibilidade que ele teve no programa, ele tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e com isso ele tem muitos contratos comerciais. Então, num dia ele estava lá dirigindo o aplicativo, motorista de Uber. No outro dia, agora, ele é uma pessoa famosa no país inteiro, com milhões de seguidores, com vários contratos comerciais. A vida dele mudou de um dia para o outro. E muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento com Deus, a gente tem essa expectativa, né? E muitas vezes a gente cai nesse engano de que se eu me relacionar com Deus, Deus de alguma forma vai fazer com que a minha vida seja próspera. E aí eu vou começar a ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. E às vezes isso acontece. Nós vemos aqui um pastor de ovelhas que se tornou rei. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Mas temos também vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram a seguir a Jesus e o destino delas não foi tão glamuroso assim. O próprio Jesus, né, ele dizia para os seus seguidores, olha, as pessoas, né, as aves têm lugar para dormir, mas o filho do homem, né, falando sobre si mesmo, não tem um lugar para reclinar a cabeça. Então o convite para o discipulado ele é desafiador, porque ele é incerto. Você não sabe, quando você entregar a sua vida a Jesus e quando você se colocar à disposição do Espírito Santo para guiar suas decisões, o que vai acontecer na sua vida? Para onde Deus vai te levar? Quais são as coisas que vão acontecer na sua vida? E a gente faz isso confiando de que Deus sabe o que é melhor e que Ele está no controle. E qualquer que seja o destino que Deus tem preparado para a gente,
vai ser a melhor coisa de acordo com a vontade de Deus, mesmo que não esteja de acordo com a nossa vontade. Esse é o grande desafio do discipulado. É Jesus falar assim, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É parte do processo. E a vida de Davi, a história de Davi, diz então que depois do palácio, Davi um dia estava levando comida para os seus irmãos, e eles estavam lá na guerra, uma guerra contra os filisteus, que era uma das nações que faziam parte, os inimigos tradicionais ali de Israel. E ele vê então um gigante, talvez você conheça a história de Davi e Golias, né? Um gigante Golias lá, desafiando o exército de Israel e o Deus de Israel. E aquilo mexe com Davi. Davi fica inconformado. E Davi chega para o rei Saul, que estava lá numa tenda, e fala, olha, como é que isso pode acontecer? Como é que tem ali um incircunciso, né? Esse é o termo que ele chama, a circuncisão era parte da aliança. Então ele fala assim, como é que alguém que não tem relacionamento com Deus está aqui blasfemando, criticando aqui, zombando de Deus? Não tem ninguém aqui, nenhum valente? Então se não tem, eu sou. Eu vou, eu quero lutar com esse gigante. E aí Saul fica ali meio sem jeito, fala, mas você não é soldado, você não é guerreiro, você não tem treinamento, você não tem armadura, você não é uma pessoa que está habilitada para fazer esse desafio, para topar esse desafio. E Davi fala, não, mas eu sou valente sim, eu já matei leão, já matei um urso, protegendo as minhas ovelhas. E isso tudo vai criando camadas sobre esse herói que vai se desenvolvendo, que é Davi. Você fica olhando assim, você fala, poxa vida, esse aqui é o grande personagem da Bíblia mesmo. Olha como Deus tem abençoado esse rapaz. E aí Saul coloca então a sua armadura em Davi, e Davi não consegue se movimentar, porque ele não está acostumado, eu não sei se também pelo tamanho, mas ele devolve a armadura e fala assim, quer saber, eu vou sem a armadura mesmo, eu vou sem a espada, eu vou sem o escudo, eu vou aqui com a minha funda e com as minhas pedrinhas. E ele vai lá para o campo. E o próprio Golias olha e fala assim, mas o que é isso, gente? É isso é sério que vocês estão fazendo? Vocês estão mandando um garoto para vir lutar comigo? E ele até fala, né, eu sou por acaso algum tipo de cachorro para você vir com pedras na mão para jogar? Isso aqui é uma batalha, eu tenho espada, eu tenho escudo, eu tenho uma armadura. E aí uma das frases também assim, que Davi fala, que são poderosas assim, na Bíblia, ele fala assim, você vem contra mim com uma espada e com um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Uau! Eu imagino aquele silêncio assim, né? E aquela expectativa, o que vai acontecer? A autoridade desse rapaz, e não era uma autoridade dele, né? Era o Espírito Santo trabalhando, movendo através de Davi. E vocês conhecem a história, Davi coloca lá as pedras na funda e joga, e a pedra acerta a testa de Golias. Golias cai no chão, Davi vai lá com a sua espada, corta a cabeça de Golias, leva depois lá para o acampamento e Davi é aclamado, né? E agora começa um outro problema. Davi se torna famoso no povo, entre o povo. E aí parece que as mulheres começam a cantar os cânticos da vitória, né? E fala assim, olha, Saul derrotou 1000 e Davi derrotou 10.000. E aí isso começa a criar um conflito entre Saul e Davi. Saul começa a ficar com ciúmes da fama, da popularidade de Davi. Davi se torna um dos oficiais de Saul, e ele começa a ganhar batalhas também por Saul, e fica famoso, e aí de repente Saul começa a perseguir a Davi. Já pensou que às vezes no relacionamento com Deus a gente começa a ter problemas? É só você aceitar Jesus, é só você querer ficar mais perto de Deus, é só você querer ter um plano de estudar sua Bíblia, de fazer sua oração, e algumas áreas da vida começam a ficar ruins. Você começa a ter problemas que você não tinha antes. E você fala, poxa vida, mas que vantagem é essa? Que vantagem eu tenho no relacionamento com Deus se minha vida hoje aparentemente está pior do que era antes? E Davi agora começa a ser perseguido. Ele tem agora uma ameaça de morte, uma sentença de morte sobre a sua vida. E ele se esconde em cavernas, dorme no relento para poder salvar e preservar a sua vida. E nesse período é onde a gente tem a maior parte dos salmos de Davi. Quando ele fala da confiança, quando ele clama a Deus sobre ajuda. E sem dúvida nenhuma, quando você olha a trajetória, a vida de Davi, nesse momento de dificuldade, é o momento que a gente percebe a conexão e a comunhão de Davi de forma mais clara, de forma mais presente. A gente vê isso nos salmos, nos versos que ele escreve de forma poética do seu relacionamento com Deus, como ele está confiando e como ele está dependendo mais de Deus, porque ele não tem outra coisa para fazer. Ele está lá, sozinho, contra um exército inteiro de Saul. A história continua. Deus preserva a vida de Davi. Em determinado momento, Saul morre. E aí Davi, agora ele é aclamado rei por uma das tribos. Ele fica nesse período quase um pouco menos de 2 anos, até que então
todo Israel, toda a nação de Israel, agora aceita Davi como seu rei. Davi sai de um menino que cuidava de ovelhas agora para o grande rei famoso de Israel. E nós temos o nosso grande herói. Esse aqui é Davi. Olha como Deus trabalhou na vida desse rapaz. Tirou ali daquele lugar e levou para um lugar de destaque. Olha o caráter de Davi, como Davi é fiel a Deus. Como Davi foi usado por Deus. E a gente fica aplaudindo Davi. Só que essa aqui é só uma parte da história de Davi. Aí começa a decadência de Davi. Você talvez conheça a história. Davi estava no seu palácio. E talvez, provavelmente, do seu palácio, um lugar bem alto, mais alto da cidade, ele tinha uma visão de várias das casas do reino. E Davi, em algum momento, ele vê alguém tomando banho, Batseba. E ele agora cobiça aquela mulher, já o pecado da cobiça. Ele manda trazer Batseba para o seu palácio. E pelo texto, a forma como o texto é descrito, isso foi algo que era contra a vontade dela. Ela foi trazida, uma violência, um abuso. Ela é trazida para o palácio. Davi dorme com ela, se deita com ela. Ela volta para sua casa, passa um tempo, ela manda uma mensagem dizendo: estou grávida. Um pecado que não foi jogado para debaixo do tapete, foi descoberto. Estava para ser descoberto. Algumas pessoas já sabiam, né? Ela mandou um recado. Algumas pessoas viram também que ela foi trazida para o palácio, então Davi estava tentando deixar as coisas encobertas. E ele tem um plano. Ok, ela é casada, né? Quem é o marido? Urias. Urias é um soldado que está lá, no meio da guerra, lutando por você, Davi. Arriscando a sua vida, por você, pelo seu reino. Ok, manda trazer Urias. Mande trazer Urias com notícias sobre a guerra. Essa era a desculpa, né, para ele ter Urias ali com ele. Urias vem, conta o que está acontecendo na guerra. E Davi, poxa, que legal, Urias. Obrigado, olha, parabéns pela sua coragem. Parabéns por você servir aqui o nosso reino. Você está de parabéns. E por conta disso eu vou te mandar para a sua casa. Você vai passar aí a noite com a sua esposa. Você pode ir lá na sua casa, ter uma boa refeição, comer, beber. E aí ficar com a sua esposa, aproveite o tempo em casa. Eu vou te dar também um presentinho aqui para te mostrar como você tem sido um exemplar soldado. E Urias, né, na sua integridade de coração, e você vai lendo o texto, e quebra, isso corta o peito da gente. A forma como Urias nega esse pedido de Davi. Ele fala assim, olha, ele vai e não vai para casa, ele dorme ali na porta ali em frente ao palácio, junto com os outros servos. Davi fica sabendo no dia seguinte e chama de novo Urias. Fala, rapaz, o que aconteceu? Por que você não foi para casa? Você não foi lá aproveitar o conforto da sua casa? E aí o texto, a resposta é como um tapa na cara de Davi. Ele fala assim, olha, a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, está lá na guerra. Os soldados estão lá, enfrentando dificuldades, arriscando a vida. O meu general está lá dormindo lá, no relento. Como é que eu ia desfrutar do conforto da minha casa? Um tapa na cara de Davi, que estava desfrutando o conforto do palácio, comendo e bebendo. E deveria estar lá na guerra, como muitas vezes ele já fez. E Urias fala assim, como é que eu não tenho coragem de fazer isso? Eu nunca teria coragem de fazer isso, Davi. E Davi, então o coração de Davi vai ficando mais tomado pelo mal, e a gente vai vendo a queda de Davi de forma mais acentuada, o fundo do poço indo mais fundo. Davi fala assim, ok, então ele não vai de forma racional, então chama ele aqui para minha mesa, vamos comer, vamos beber. E Davi agora tenta embriagar Urias. Olha a estratégia maligna. Vamos deixar ele sem pensar direito, porque assim, dessa forma talvez ele vá visitar a sua esposa. E ele embriaga Urias. E nem assim, nem bêbado, Urias não teve coragem de comprometer a sua integridade. Ele de novo dormiu ali na porta do palácio. De novo a notícia trazida, Davi, olha, Urias não foi para casa não. Você está com um problema, a bomba, né, vai explodir daqui a pouco. As pessoas vão saber porque Batseba está grávida. E já faz um tempo que essa campanha da guerra está acontecendo, o filho não é de Urias. Davi então toma uma decisão. Ele escreve uma carta para Joabe, o general do exército. Fala assim, Joabe, é o seguinte, uma situação aqui, você precisa me ajudar. Você vai pegar, vai colocar Urias na frente da batalha, você vai trocar ele
do ponto estratégico militar. Você vai colocar ele bem onde a guerra é mais violenta. É assim que o texto diz. E quando a coisa apertar, quando ali começar mesmo a batalha, você retira os soldados. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: eu quero Urias morto, e eu não quero o sangue dele nas minhas mãos. Eu quero que isso aí seja da conta da guerra. Olha o plano maligno, maquiavélico. Olha o fundo do poço, cada vez maior. E Urias é aquele que leva a sua própria sentença de morte para o general. Aquele menino que nós vimos lá, puro, íntegro, valente, corajoso, que Deus usou de forma poderosa, que desafiou o urso gigante, Golias, que dependeu de Deus em momentos cruciais da sua vida. Agora se afundando cada vez mais na lama. E isso acontece. Joabe obedece a Davi e coloca Urias numa posição ali da batalha para morrer, e ele morre. Depois é chegada a notícia: Davi, Urias, teu servo, foi morto na batalha. E com isso Davi falou assim: então ok, isso aqui está resolvido, vamos seguir em frente, né? Tocar os negócios. Passou o período de Batseba, do luto pelo seu marido, e aí agora ele manda trazer ela para o palácio, e ela se torna então uma das suas esposas. Até que Deus agora já tem um outro profeta, agora é Natã. Deus chega para o profeta Natã e fala assim: Natã, eu preciso que você confronte Davi sobre essa questão. Porque às vezes a gente passa na nossa vida, a gente faz coisas erradas e às vezes ninguém percebe. Mas como a gente leu aqui no começo, né, Deus não vê a aparência, Deus vê o nosso coração. Deus sabe de tudo que acontece. E a Bíblia é muito clara em denunciar o comportamento pecaminoso. A Bíblia é muito clara em nos mostrar quando os personagens estão fazendo algo que não é da vontade de Deus e as consequências. Inclusive, se a gente vai para o Evangelho de Mateus, quando Mateus vai descrever a linhagem de Jesus, ele vai falar: olha, Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, daquela que era mulher de Urias. O pecado de Davi, ele é algo que fica registrado na história, no currículo de Davi. Toda a nação de Israel sabe o papel que Davi desempenhou, mas também sabe do seu pecado, da sua falha. E aí Natã chega para Davi e fala: Davi, eu tenho uma história para te contar. O que aconteceu? É o seguinte, nós tínhamos uma pessoa muito rica, muito famosa, que tinha um rebanho enorme, muitos rebanhos. E nós tínhamos também uma família, um senhor, que tinha só uma cabrita. E essa pessoa que tinha uma posição social mais privilegiada, recebeu um viajante, um amigo. E aí, ao invés de sacrificar um cabrito do seu rebanho, essa pessoa vai naquela família que só tinha uma cabritinha. E não era uma cabritinha qualquer, era uma cabritinha que eles tinham um apego. Aquela cabritinha, ela morava praticamente dentro da casa. Ela comia da própria mesa daquela família. E ele pega aquela cabritinha e sacrifica e prepara para aquele viajante. O que a gente deve fazer com essa pessoa? Aí Davi, né? A moral de Davi atacou, assim, falou: não é possível que alguém é capaz de fazer isso. Essa pessoa deve morrer. Deve morrer. Pode trazer que a gente vai acabar com a vida dessa pessoa, porque isso aqui é algo que não tem condição de acontecer. E a pessoa que perdeu tem que ser restituída 4 vezes mais. E aí o profeta, né, pegou e falou assim: concordo. Davi, você é o cara. Você é esse cara. Você é essa pessoa, Davi. Você é o homem que tinha várias mulheres à sua disposição e você foi buscar a mulher de Urias, que só tinha uma mulher, que estava lá na guerra. E aí Davi cai, parece a ficha, né? Davi se joga no chão, começa a chorar. Senhor, pequei contra o Senhor. E a gente vê, tem um salmo sobre isso. E as consequências vêm na vida de Davi. O filho de Batseba morre, pega uma doença e morre. E toda a dinâmica familiar de Davi, da família de Davi, é terrível. Vários problemas, traumas. O filho se levanta contra ele, se rebela contra ele. Um filho dele violenta a irmã. Terrível, terrível. A família nunca se recupera por conta daquela falha moral de Davi. Mas eu quero concluir com essas 3 questões que a gente aprende dessa aliança. É que, primeiro, Deus é fiel
no seu amor. Apesar de todos os problemas, das falhas, do pecado, apesar de Davi ter ido no fundo do poço, Deus permaneceu fiel na sua aliança, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia para com Davi. Porque o amor, a fidelidade, a graça de Deus não depende do meu comportamento. Não depende dos meus pecados, não depende das coisas boas que eu faço. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus nos perdoa porque Ele é amor. Deus continua buscando um relacionamento comigo e com você, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. É o que nós lemos na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: se somos infiéis, Ele, Jesus Cristo, nosso Deus, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é algo que é inerente a Ele e não é a nós. E isso é uma grande notícia, é isso que é o Evangelho. A boa notícia do Evangelho é essa, que o amor de Deus não depende da gente. Não depende de eu performar bem. Não depende de eu cumprir os mandamentos, de eu devolver o meu dízimo, a minha oferta. Não depende disso. Deus nos ama, Deus é fiel, Deus se relaciona com a gente, apesar da gente. Deus é fiel no seu amor. E Deus também é fiel no seu propósito. O plano de Deus, a aliança, o objetivo da aliança de Deus é transformar a nossa vida. Deus se relaciona com a gente porque Ele quer restaurar o seu caráter em nós. Deus quer que eu e vocês sejamos mais parecidos com Jesus. O plano de Deus original para nos criar, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus tem um sonho para mim e para você. Ele diz aqui, através do profeta Ezequiel: eu darei a vocês um coração novo. Capítulo 36, versos 26 a 27. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem corações duros, como pedra, vocês receberão corações de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito. Assim, vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecer aos meus mandamentos. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. Viver de acordo com a sua lei, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com os seus preceitos. Para que eu e você possamos ser, de fato, seguidores de Jesus. Como Paulo disse, imitadores de Jesus. Deus é fiel no seu propósito, Deus é fiel no seu plano. Como foi com Davi, Ele é também fiel comigo e com você. E último aspecto, Deus também é fiel nas suas promessas. Apesar de Davi ter tido uma vida que a princípio era digna de honra e depois de ter caído lá no fundo do poço, Deus continuou com a sua aliança com Davi. Deus reforçou e cumpriu a sua promessa de que a casa de Davi estaria para sempre, o trono de Davi seria estabelecido para sempre, e que um dia Jesus Cristo seria descendente de Davi e que o trono de Jesus Cristo nunca mais teria fim. É o que a gente lê aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os primeiros, de verso 30 a 33. O anjo dizendo para Maria: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele colocará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E agora aqui, a confirmação da promessa para Davi. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Deus é fiel nas suas promessas. Apesar da nossa infidelidade, Deus continua confirmando a sua promessa para Davi, dizendo que um descendente de Davi, Jesus Cristo, seria o herdeiro do trono e que o trono de Jesus Cristo duraria para sempre. Isso conecta a gente com um texto de Daniel, capítulo 2, versos 44 a 45, que diz assim: Daniel agora interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Talvez você já tenha lido essa história, talvez você conheça muito bem, mas se não conhece, o rei Nabucodonosor, um dia ele teve um sonho, e foi um sonho meio estranho. Ele viu uma estátua toda de ouro, uma estátua dele, toda de ouro, enorme. Só que ele viu que, de repente, essa estátua ela começou... Na verdade, a estátua ele não viu de ouro toda, ela tinha várias partes. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, aqui a cintura era de bronze, a perna de ferro, os pés, barro e ferro. Ele viu uma pedra vindo, sendo cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra chegou e destruiu o pé da estátua e toda a estátua caiu. E ele não sabia o que significava esse sonho, ficou perturbado. E chamou os magos e os sábios, ninguém sabia interpretar. E de repente falaram: não, tem um rapaz aqui que ele já fez isso, ele já interpretou o sonho de algumas pessoas. Vamos chamar, e Daniel. E aqui Daniel interpreta o sonho. E ele fala assim: na época desses reis, o Deus do céu
estabelecerá um reino perpétuo que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E o próximo verso diz: o grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Daniel ele diz que o sonho do rei significava uma coisa só, que apesar da história da humanidade ter vários reis, da gente também participar dessa guerra dos tronos aqui na humanidade, em determinado momento da história, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele vai começar o seu reino, e o seu reino vai crescer, ele vai tomar toda a terra, e o seu reino não terá fim. O que a gente pode aprender da história de Davi, da aliança de Deus com Davi, de novo, né, de que Deus é misericordioso, Deus é fiel no seu amor, Deus é fiel também no seu propósito, e Deus é fiel nas suas promessas. Quando a gente vê que a história de um grande líder, talvez um dos maiores líderes do povo de Israel, foi contada na sua integridade, os autores da Bíblia não esconderam essa história terrível, essa parte terrível da história de Davi. Como a gente aprende que a Bíblia é sim transparente, é sim honesta e é sim verdadeira em relação aos altos e baixos dos seus personagens, a gente pode acreditar e confiar que tudo o resto que está escrito na Bíblia também é verdadeiro. As promessas de Deus que estão contidas nesse livro são promessas verdadeiras. E a gente pode crer ainda mais na principal das promessas, de que em breve Jesus voltará. E que histórias terríveis como essa que a gente viu do Davi, e outras histórias terríveis na Bíblia, e outras histórias terríveis que aconteceram na nossa vida, quando Jesus Cristo vier com o seu reino, estabelecer o seu reino para sempre, a gente não vai viver mais essas histórias. A gente não vai mais conviver com dor, com traição, com sofrimento, com morte, com luto, com a dor. Porque todas essas coisas já passaram e tudo se fez novo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque através da história de Davi, através da história da aliança entre ti e Davi, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende que o Senhor é fiel no seu amor. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, o Senhor permanece fiel. O Senhor também é fiel no propósito, no plano que o Senhor tem para a nossa vida, que é de restaurar cada um de nós, restaurar as nossas famílias, restaurar as nossas relações, para que a gente possa ser parecido contigo, Pai. Muito obrigado por isso. E especialmente a gente te agradece, porque a gente pode ter a certeza que o Senhor é fiel nas suas promessas. Todas as promessas de que a gente não precisa ter medo, de que o Senhor está no controle da nossa vida, mas especialmente a promessa da volta de Jesus. Que nós possamos confiar nessa promessa, que a gente possa viver na certeza da volta de Jesus. Nós oramos, nós agradecemos em nome dele. Amém.